Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. Criança no terreiro, pode? Seu filho pode ir com você e ficar lá dentro da corrente? Ele não vai pegar carga, ele não vai sofrer ali algum tipo de agressão espiritual? Eu sou Beto Angeli e nós voltamos com esse tema logo após a vinheta. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda e hoje nós vamos falar sobre crianças no terreiro. É permitido? É possível? Ele pode ficar na corrente, tem que ficar na assistência, lá na parte dos fiéis adeptos? Onde deve ficar a criança no terreiro? Bom, meus irmãos, Umbanda é religião. Umbanda pratica o bem, pratica a caridade. Umbanda religa a Deus através dos guias espirituais e dos pais e mães orixás. Então, a criança é bem-vinda no terreiro. A criança deve estar no espaço religioso também, assim como os adultos. É claro que muitas vezes as crianças vão ao terreiro e ela fica inquieta, né? A criança quer brincar, ela quer ir para lá e para cá, quer comer um salgadinho, quer ir conversar com as outras crianças. Então, você deve deixar, é claro, seu filho solto, desde que seja um lugar seguro. Olhar para ver se ele não vai cair de uma escada, ou ver se ele não vai correr para a rua, né? São coisas básicas de segurança que você faz em qualquer lugar para o seu filho. Independente de ser o terreiro ou a sua casa, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Você não vai deixar o seu filho de 2 anos, por exemplo, como é o caso do meu, brincar na escada. Você não vai deixar o seu filho correr para a rua. Da mesma forma, no terreiro. Claro que a criança deve respeitar o espaço religioso. Sim, nós também devemos. E nós devemos cuidar para que a criança respeite. Porém, o que é considerado desrespeito? A criança é inocente. Quando ela fala alto, quando ela grita, quando ela chora, ela não faz isso por mal, ela não faz isso para prejudicar, ela não faz isso por desrespeito. Ela faz isso porque nela isso é natural. Ela ainda não tem a maturidade que nós temos de nos comportar de forma específica num lugar. Então, os guias espirituais toleram sim essas atitudes infantis das crianças, que muitas vezes tiram a concentração dos médiuns ou dá aquela impressão de que está atrapalhando a corrente. Eles toleram e aceitam, porque a criança é bem-vinda no terreiro. A criança pode ficar lá dentro da corrente? Pode. Não só pode, como deve. O lugar mais protegido do terreiro é dentro da corrente mediúnica. É o lugar onde os guias têm a liberdade total de atuação, onde a energia flui de uma forma muito especial, muito específica. As crianças costumam se afinizar com as cantorias, com o atabaque, com muita facilidade. E você deve incentivar o seu filho a isso. Claro, por que não? Se é a religião que você pratica e que você tem fé, por que não criar o seu filho dentro da religião? Não é verdade? Se o católico cria o filho dele indo à missa, fazendo lá como que é o nome daqueles negócios lá do católico? Fazendo crisma, comunhão, primeira comunhão, né? Primeira comunhão, crisma, sei lá mais o que. Eles fazem tudo isso. Se o evangélico leva os filhos para o evangelho infantil, lá para a evangelização infantil, para a escolinha, para falar de Jesus, para falar da Bíblia, o kardecista leva as crianças para aprender também o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que nós, umbandistas, não podemos trazer as nossas crianças para o terreiro? Nós podemos sim. Inclusive, eu vou cortar aqui a linha de raciocínio para falar de uma outra coisa que envolve criança. O meu pai, Paulo Dogero, ele criou, desenvolveu e acabou transformando até num livro, um curso para crianças chamado Axé Mirim. Ele é um curso pioneiro, foi o primeiro a desenvolver esse curso para crianças, trazendo as crianças até o terreiro e transformando a teologia de Umbanda de uma forma lúdica para que fosse apresentada às crianças.
É um curso muito legal que faz com que a criança passe a ter uma consciência religiosa. Ela passa a acreditar no Papai do Céu, em Deus, e nos orixás, nos guias espirituais. Ela passa a ter uma outra visão sobre isso. Muitas crianças já fizeram esse curso e ele é gratuito lá na nossa casa, não é preciso contribuir com nada, tá? As pessoas que participam são voluntários e ele é um curso que faz com que a criança ganhe uma visão religiosa e melhora tudo para ela. Ela passa a ter uma visão melhor de família, ela passa a se comportar melhor, ela passa a ter outro entendimento. É um curso com brincadeiras, com coisas bem legais, que é gratuito e é presencial. Então, se você tiver interesse, passa um e-mail para mim, eu passo um e-mail direto para o meu pai, que é o paulo@psuead.com.br, para você conseguir mais informações a respeito. É bem interessante. Então, voltando ao nosso tema, a criança deve sim estar dentro do terreiro, ela deve sim usar a roupa branca, ela deve sim fazer parte dos trabalhos. É claro que existem alguns trabalhos de cura, desobsessão, ou alguns tipos de trabalhos realizados na Umbanda que nós temos que afastar um pouco a criança pela falta de entendimento e de maturidade. Mas nesse momento, um Cambone recolhe a criança para o canto do terreiro e o guia espiritual faz a proteção necessária para que a criança fique bem, né? É claro que a criança não vai mexer, dependendo da idade, não vai mexer com vela, não vai mexer com fogo, de forma nenhuma. Então você tem que estar sempre perto para orientar e conduzir as ações religiosas dela. A criança, ela tem até os 7 anos de idade uma proteção natural, que impede muitas coisas de atingi-la. Então ela está lá no terreiro e ela está protegida. A partir dos 7 anos, as proteções começam a funcionar de outra forma para ela, até que ela perca a inocência. Enquanto ela se mantiver na inocência de criança, com um bom coração, ela vai se manter protegida espiritualmente, religiosamente e poderá fazer parte da corrente mediúnica sem o menor problema. É totalmente aceitável, possível e plausível que ela esteja lá. O meu filho, desde que nasceu, frequenta o terreiro junto comigo, não só o meu terreiro, né? Óbvio, no meu ele teria que ir, porque na minha casa ele vai ter que ir, não tem opção, né? Mas ele frequenta também o terreiro do meu pai junto comigo. No começo ele ia na assistência, ficava no colo, depois ele passou a ir na corrente mediúnica, depois ele começou a ir de branco e hoje ele utiliza um uniforme para ir no terreiro, o uniforme do terreiro, igual a todos os irmãos. E ele tem apenas 2 anos de idade. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, em 2016, eu estou gravando aqui em outubro de 2016, ele tem apenas 2 anos de idade e ele já frequenta o terreiro, ele já brinca de tocar o atabaque, né? Porque ele não toca com perfeição, é claro, mas ele já brinca de tocar o atabaque, ele já reconhece os guias espirituais e respeita os guias espirituais, ele sabe diferenciar quando é um médium, quando é um guia, para que ele tenha o próprio respeito necessário para aquela situação. Então, é importante criar os nossos filhos dentro da religião. E dá um orgulho para um pai, para uma mãe umbandista, você ver ali o seu filho espontaneamente indo bater cabeça, espontaneamente pedindo bênção de um guia, ou querendo tocar um tambor, querendo cantar um ponto. Muitas vezes eu estou aqui fazendo alguma coisa em casa, meu filho vem com o atabaquezinho pequeno dele na mão e fala: papai, canta um ponto. E aí ele quer que cante um ponto para que ele possa tocar, para que ele possa interagir com aquela situação religiosa. Isso é uma coisa natural nele, que ele ganhou com o tempo, né? Eu tenho diversas fotos dele tocando atabaque, vestido com o uniforme do terreiro, indo ao terreiro conosco, porque é um momento muito importante para nós, como pai e mãe, né? Para mim, para minha esposa, e para a família umbandista, porque eu sei que daqui 20 anos vai ter um rapaz ali com 22 anos de Umbanda,
consciente e dando continuidade às nossas práticas. Faça com que os seus filhos deem continuidade à sua religião. Faça com que os seus filhos cresçam e respeitem a religião, para que eles possam orientar e auxiliar aqueles que nos desrespeitam tanto. Leve o seu filho ao terreiro. A criança pode e deve fazer parte dos trabalhos. Tá certo? Não esquece de se inscrever aqui no canto ou aqui no canto. Compartilha, curte aí, dá um joinha pra gente. Deixe seu comentário. Um grande abraço. Axé.